Suas Bíblias, no livro do Apocalipse, no livro de Gênesis. Na semana passada, nós estamos no livro de Tiago. Vocês não estão errados, não. Mas os irmãos viram que na semana passada nós começamos a falar um pouco a respeito de batalha espiritual. Capítulo 4 de Tiago, nós somos ensinados a aprender a nos sujeitar a Deus, a resistir ao diabo e ter a certeza de que ele irá fugir de nós. Então, tem um celular aqui. Eu acho que ele tá me gravando? Não. De repente é uma gravação assim de cima para baixo, né? Sei lá, o pessoal moderno aí. Amém, irmãos? Olha, se para os irmãos amadurecer significa ficar de mau humor, eu não vou amadurecer nunca. Porque eu acredito que o fruto do Espírito é alegria. E se eu não sou uma pessoa alegre porque Cristo salvou a minha alma, eu creio que nada mais vai dar alegria a ninguém. Nós devemos ser pessoas alegres. Amém. Devemos ser bem-aventurados, felizes, porque Cristo nos libertou. Então, vamos continuar nessa felicidade, para alguns infantil, porque é isso que de fato nos abençoou quando nós fomos regenerados. Semana passada nós, mais uma vez, trabalhamos esse texto aqui, que algumas vezes já conversamos sobre ele na igreja, mas sempre se faz necessário estarmos relembrando determinadas coisas, porque são determinadas coisas que a gente, por mais avisado que seja, a gente vai ter uma inclinação natural a errar, a cair. Nós sabemos como o diabo age. Se você já leu a Bíblia, se você já frequenta a igreja há algum tempo, você provavelmente já ouviu falar a respeito da batalha espiritual, do agir sobrenatural, do mal. Mas por mais avisado que sejamos, a gente tem uma forte tendência a nos esquecer daquilo que precisamos estar sendo lembrados o tempo todo. Então, aqui no capítulo 3, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 de Gênesis. Nós vamos aprender um pouco a respeito do que significa resistir ao diabo. Resistir ao diabo significa fazer o contrário do que Eva e Adão fizeram. Então, nós estamos aprendendo o que não fazer. Porque a nossa inclinação é fazer isso daqui. Então, a gente tem que aprender isso para não fazer. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? E respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então aqui a gente vai perceber, irmãos, que nossa grande falha, uma das grandes falhas que a gente comete, é dar ouvido a quem a gente não deveria dar. Eu queria que você deixasse marcado Gênesis, e hoje a gente vai passear por alguns textos da Bíblia, se Deus assim permitir, e eu creio que muitos textos são talvez conhecidos, mas não praticados, como disse o irmão que eu na sua oração tão espiritual. E por isso precisamos ser constantemente lembrados, para que possamos pôr em prática aquilo que ainda não colocamos. Então, o Salmo de número 1, ele nos dá essa direção. Olha como começa o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ó, que coisa linda, irmão. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Você já pensou que talvez o motivo da sua infelicidade seja porque você está seguindo o conselho dos ímpios? Já pensou? Asaf, por exemplo, ele ficou triste, infeliz, porque ele teve inveja dos ímpios, da prosperidade deles. Então,
bem-aventurado ou feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eva seguiu o conselho de quem? Do pai dos ímpios, que é o diabo. Quem é o pai da impiedade? Então a gente não pode seguir, a gente não pode ouvir. Mais uma vez, assim, o nosso ouvido, irmãos, a gente tem que aprender a ser seletivo no que a gente ouve, no que a gente vê. Assim como a gente é seletivo no que a gente não come qualquer coisa. Você não pega uma comida do lixo e come. Então, você tem que tomar cuidado, porque existem coisas que você vai ouvir e que elas vão entrar no seu coração e vão causar dano. Você sabia disso? Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores. Para que a gente possa imitar alguém, a gente tem que ver. Sabe? Então você vê e você imita. Você não pode imitar uma pessoa que você não vê. Então ele está falando de proximidade. Você não pode se aproximar do ímpio e tentar imitá-lo. E nem se assenta na roda dos zombadores. Sabe? A ideia de se assentar e se sentir à vontade em determinado lugar. Então aqui, voltando agora para Gênesis 3, Eva está completamente à vontade com o diabo. Que coisa louca! Como é que você vai bater papo com o diabo, irmão? Uma serpente? Pode. Então, determinadas coisas a gente nem discute. O próprio livro de Provérbios diz que o tolo a gente não repreende. Por quê? Se a gente repreender o tolo, o que vai acontecer? A tolice dele vai vir sobre nós. Tem determinadas coisas, irmãos, que a gente se afasta. A gente sacode a poeira dos pés. A gente busca andar com os santos. A segunda coisa aqui que é digna de nota é que a serpente esperou Eva estar sozinha. Por que nós, como cristãos, vivemos sempre em comunhão, em comunidade? Porque foi assim que Jesus disse que deveríamos estar. O diabo quer nos colocar como colocou Eva aqui, sozinha. Porque uma pessoa que está sozinha, ela fica mais vulnerável a determinados ataques espirituais. O próprio Senhor disse, é bom que sejamos dois. Porque se um tropeçar, o outro levanta. Se você não vê determinado buraco, o outro vem e te avisa. E vice-versa, você também pode ser um instrumento na vida do irmão que não viu determinadas coisas. Mas aqui a gente vai ver como Satanás age. Ele espera essa pessoa ficar sozinha, espera a pessoa se afastar. Como Satanás se agrada quando alguém abandona a comunhão dos santos. Como Satanás tem ficado feliz com essa realidade evangélica dos chamados desigrejados. Pessoas que dizem fazer parte de Cristo, mas que não participam da comunhão com os santos na igreja. Isso não existe, irmão. Nunca existiu. Então, ele agora está dialogando com a mulher. E o erro não é do diabo aqui. O diabo é o diabo. Ele está fazendo o papel dele. Ele é o enganador. O erro é nosso, em dar ouvido ao diabo, em dar ouvido ao ímpio, em dar ouvido ao escarnecedor, em dar ouvido ao pecador. A gente não dá ouvido a esse tipo de pessoa. Quando o livro de Provérbios diz sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, ele não está dizendo que você tira o seu coração e você coloca o seu coração num cofre forte. Ele está dizendo que a gente tem que proteger o nosso coração desses ataques, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, elas inevitavelmente vão afetar o nosso coração. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então aqui ele diz, olha, versículo 3, Eva disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus falou, mas nem toquem nele. Versículo 4, a serpente agora já se sente à vontade para entrar num diálogo amistoso com a mulher. Olha que coisa louca. Que comunhão tem nós? Que comunhão nós podemos ter com o diabo? O próprio diabo disse o que para Jesus? O que nós temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Que comunhão podem ter os filhos de Deus com o diabo, irmão? Nenhuma.
Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então o objetivo do diabo é a negativa de Deus, é a negativa da palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em dúvida, é colocar as promessas de Deus em dúvida. Então, uma das coisas que mais a gente percebe hoje em dia na igreja, e você vai se assustar com isso, se você for conversar com grande parte das pessoas na igreja evangélica, porque o nosso papel é falar com evangélicos, e por meio dessa conversa evangelizar os não evangélicos. Mas você vai conversar com essas pessoas que dizem ser evangélicos há muito tempo, a grande parte delas não acredita no inferno, não acredita que as pessoas estão indo para o inferno. A grande parte delas acha que a pessoa pode ser salva sem arrependimento e fé em Cristo. Coisa louca, irmão. Quem é que está dando esse tipo de ideia a essas pessoas? Só pode ser o diabo. Se Jesus disse, de maneira literal, todo aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Aí vem uma pessoa e diz: não, mas não é bem assim. Quem é que está dizendo? É a serpente. A igreja evangélica está cheia de gente assim. A Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você acredita nisso? O diabo diz que não, você pode viver uma vida de qualquer jeito e você vai dar no céu. Você pode participar de movimento político, ir para o carnaval, viver uma vida completamente fora dos parâmetros bíblicos, mas se você tem uma fé em Cristo, você vai para o céu. A Bíblia diz que sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Perceba que o que o diabo quer é justamente isso, é colocar em xeque a palavra de Deus. Ele não quer negar toda a palavra de Deus, ele quer simplesmente trazer dúvidas, para que nós possamos desobedecer. Nós vimos hoje de manhã, Deuteronômio 28, a gente tem que obedecer tudo. Eu já falei isso uma vez, obediência parcial é desobediência. Então aquelas pessoas que estão na igreja escolhendo o que obedecem e escolhendo o que desobedecem, elas não estão obedecendo nada. Deus não aceita esse tipo de obediência. Ou você se submete, como a gente viu lá em Tiago, sujeitai-vos a Deus de maneira integral, de maneira total, de maneira completa, ou então você é um rebelde. Obediência parcial, mais uma vez, é rebeldia. E é isso que o diabo quer fazer de mim e de você, um rebelde. O diabo, ele quer nos convencer de que nós podemos plantar o mal e colher o bem. Esse é o tipo de convencimento que o diabo quer colocar no nosso coração. Então aí ele está fazendo o papel dele aqui. Certamente não morrerão. Vocês não vão morrer. Oh, mas Deus não disse que ia morrer? Ah, mas Deus falou aquilo, irmão, assim, para assustar. Deus falou aquilo, porque o objetivo do mal, o objetivo final do diabo é querer nos convencer que Deus é ruim. Agora você imagine, Deus é ruim. Se Deus é ruim, quem é que é bom? Então esse é o objetivo. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 5: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Bom, isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira. E o diabo, ele sempre vai trabalhar dessa forma. Ele quer nos convencer que desobedecer a Deus é vantagem. Então ele fez isso com Jesus e se deu mal. Ele disse para Jesus: olha, transforma essa pedra num pão. Jesus: não preciso disso. Eu me alimento de toda a palavra que vem de Deus. Ah, se joga daqui de cima. Não preciso disso. Não preciso provar para ninguém que eu sou filho de Deus. Deus sabe quem eu sou e eu sei quem eu sou pelo Espírito. E finalmente o diabo diz: ó, eu posso te dar o que você quiser sem sofrimento algum, basta que você se prostre diante de mim. Senão eu não vou negar o caminho que Deus tem para mim.
Então o diabo se deu mal quando tentou a Jesus, mas com a gente normalmente ele se dá bem. Ele se dá muito bem quando ele tenta a gente. Imagine, irmão, que o pessoal joga na Mega Sena para melhorar de vida. Se o diabo faz uma proposta e diz, ó, vou lhe dar 35, acho que o valor da Mega Sena é 35 milhões. Eu sei disso que meu pai joga, infelizmente. E aí ele fica, você não joga porque você é crente, né? Eu digo, não, meu pai, é porque eu estou satisfeito com o que Deus me deu. Não preciso jogar. Não, mas se eu ganhar também não vou lhe dar nada. Então vamos lá, você está querendo ganhar os 35 milhões da Mega Sena, sozinho. E se o diabo te der? Ele só quer que você obedeça a ele. Ele só quer que você se sujeite a ele, às regras dele. E é fácil se sujeitar às regras do diabo, porque é a regra do mundo. E aí você vai? A maioria das pessoas não. Nem precisa ser 35 milhões. Com qualquer 10 milzinho reais aí, o pessoal já está se dando por satisfeito, né? Salário mínimo já está pervertendo o coração de alguns, imagine. Então, aqui ele diz, olha, seus olhos se abrirão. Não, irmãos, os olhos não vão se abrir. Quando a gente desobedece a Deus, a gente fica cego pelo pecado. O que faz os nossos olhos se abrirem é a santidade. É a luz que ilumina. As trevas escurecem. A gente não consegue ver nas trevas, a gente consegue ver aonde? Luz. O diabo, ele sempre vai trabalhar no engano. Conhecedores do bem e do mal. E aí eu pergunto a você, irmão, para que você quer conhecer o mal? Qual é a vantagem que a gente tem em conhecer o mal? Não, meu filho, eu quero conhecer o bem. O mal já tem na minha natureza. Então, aqui ele vai dizer, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, pronto, ele já conhecia, ele já conseguiu vencer você quando ele chama a sua atenção. Por quê? Porque Deus não gosta de dividir a sua atenção com ninguém. Então, se qualquer outra pessoa ou coisa tem roubado a sua atenção, já tem conseguido fazer o que o diabo quer. Por isso que Jesus diz, quando ele foi perguntado qual é o mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Então, se qualquer coisa que rouba a sua atenção é o seu Deus, acaba se tornando o seu Deus. Olha que coisa triste. Então, Eva já foi pescada aqui pelo diabo. Bastava o diabo puxar agora a linha, mas ela já estava atraída pelo mal. No momento que ela botou o olho no fruto e desejou. O pecado, ele sempre começa, irmãos, dentro. E somente depois ele é externalizado. Então, todo pecado começa com a cobiça, com o desejo de pecar, o desejo de transgredir, o desejo de fazer aquilo que Deus disse para você não fazer. E se você não lutar contra esse desejo vai te dominar. É o caso aqui. A mulher viu que a árvore parecia agradável. Irmãos, é claro que o pecado parece agradável. Senão a gente não ia pecar. Irmãos, quem de vocês ia se sentir atraído por um prato de jiló? Agora, se eu botasse diante de vocês uma feijoada daquela, sabe? Se eu botasse diante de vocês um bolo, aqueles bolos, né, bem gostosos, saborosos, bonitos, dá água na boca, né? Então o diabo sabe o que de fato nos atrai. A filosofia do diabo não é por acaso que João escolhe como qual é o primeiro milagre que aparece no Evangelho de João. Valendo 10 pontos, José não pode soprar. Vinho. Transformação da água em vinho. Exatamente.
E naquele milagre tem um grande princípio no final. Normalmente se serve o melhor vinho primeiro. Para quê? Para enganar os bobos. Porque aí quando o povo já está assim, né, embriagado, ele bebe qualquer coisa. E acha que é bom. Aí o mestre diz, não entendi qual foi. Esse casamento é diferente de todos os outros que eu já fui. Porque vocês deixaram o melhor vinho pro final. Que maluquice. E esse vinho deve ter sido muito bom. Não só porque foi Deus que fez, mas para um camarada que já estava um pouquinho, né, alto, sentia a diferença. É porque então o vinho tinha que ser muito bom. E o diabo, ele vai sempre tentar nos convencer de que fazer o mal vai ser melhor. Tá vendo? Eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez eu já ouvi várias vezes isso. Você tem que tratar as pessoas assim com grosseria, pastor. Porque esse jeito seu assim, de tratar todo mundo educado, tá, amistoso, o pessoal monta no senhor. Né? Eu digo, meu filho, se para ser respeitado eu tenho que dar grito e grosseria, eu prefiro ser desrespeitado. Porque eu não vou me tornar um perverso para dominar o perverso. Meu objetivo não é esse. Eu não aprendi assim com Jesus. O que eu aprendi de Jesus é seja manso e humilde de coração. Então, o que Satanás está tentando mostrar para a gente é que vale a pena você ser um aproveitador. Sabe? Você viu fulano? Fulano ganhou dinheiro fazendo um monte de coisa errada. Por que você não faz assim também? Você está passando necessidade. Você não precisa passar isso. Faz o que o fulano está fazendo. Você vai ganhar dinheiro igual a fulano. É assim que a gente faz? Não. Então o diabo, ele quer que a gente olhe para o fruto proibido e ache agradável. Irmãos, o pecado não é agradável. O fato dele parecer ser agradável não significa que ele é agradável. Segundo, aqui ele diz agradável ao paladar. Segundo, atraente aos olhos. Por que você acha que a orientação de Deus para todos aqueles que são seus sempre foi viva por fé e não por vista? Porque os nossos olhos tendem a nos enganar. Então Eva aqui foi enganada pelos seus olhos. Ela olhou e disse: rapaz, esse fruto é atraente. Sansão olhou para Dalila e se sentiu o quê? Atraído. Ló olhou para Sodoma e Gomorra e se sentiu o quê? Atraído. Judas olhou para as 30 moedas de prata e se sentiu o quê? Atraído. Então onde é que você está olhando e está se sentindo atraído? Cuidado. Não é por vista, é por fé. É esse tipo de comportamento que falta hoje em dia. Na igreja, irmãos, nós não temos que ter malícia. Nós temos que ter sabedoria do alto. Infelizmente, algumas pessoas não sabem, não entenderam isso ainda. Então, era atraente aos olhos. E, finalmente, além disso, era desejável para dela se obter discernimento. Aqui vai falar, irmãos, perceba que tudo que está escrito aqui, João vai descrever como concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então o que ele está dizendo aqui para a gente? Desejável para obter discernimento. A ideia aqui é justamente que esse fruto, ele proporcionava para Eva sabedoria do mundo, que é loucura para Deus. A gente vinha falando no carro, né, nos engarrafamentos da vida, como, eu não sei, né? Você, de repente, seu histórico é outro. Mas como é difícil você encontrar um médico que não seja soberbo? É tão difícil você encontrar um médico que não seja soberbo. Como vai ser difícil você encontrar um ministro do STF que não seja soberbo, né? Um professor
um doutor em direito que não seja soberbo. Vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa assim. Porque normalmente aqueles que estudam muito nas suas respectivas áreas, eles tendem a se sentir num patamar de superioridade em relação aos demais que não têm o mesmo conhecimento que eles. Isso vale em qualquer área. Por exemplo, você pegar um pedreiro de 30 anos assim de serviço, ele pega uma pessoa que está começando, um ajudante pedreiro, e ele olha para a massa que a pessoa está... essa massa... É massa que chama? Vai fazer? Que negócio aí? Botou cimento demais, botou água demais, negócio aí... E é aquela tendência de que quando você tem mais experiência, como um mecânico, qualquer área, você acha que você sabe mais. Então você acha que você é melhor do que os outros. Então aqui, essa árvore, ela proporcionava isso a Eva. Esse sentimento de superioridade. Você não tem o conhecimento que eu tenho. Você não fez o curso que eu fiz. Você não é igual a mim, eu sou melhor do que você. E o homem, ele tem essa necessidade de se sentir melhor do que os outros. A gente vai ver que isso acontece até dentro da igreja. O fariseu, quando ele olhou para o publicano, sabe? Graças a Deus eu não sou igual aquele publicano. Graças a Deus, olha que loucura. Muito obrigado, Deus, que eu não sou igual a esse publicano. Sou fariseu, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, faço se aconteça, mas eu não sou legal. Eu sou um cara, rapaz. Olha que coisa. Então aqui, cuidado com esse fruto, ele está à disposição. Não é aquela bandeja ali não, viu? Pode comer daqueles frutos aí tranquilo. Já foi orado. Kim, quer falar alguma coisa? Eu vi você sim. Nesse sentido que Jesus dá um presente a Paulo no espinho na cara. Olha, receba! Não, esse presente Paulinho já deu uma devolvida. Passou de volta. Cuidado, viu, meu filho, que depois vem maior. Você pegue não seu presente. Então aqui ele diz, olha, é desejável para Deus obter discernimento. É isso que Satanás quer produzir em você, irmãos. Esse sentimento. Na igreja, irmãos, só tem 2 qualidades de pessoas. As ruins e as ruins que sabem que são ruins. Então só tem essas 2 qualidades. Tem gente que está enganada, que não vale nada e pensa que vale alguma coisa. E tem gente que é como a gente, que não vale nada, sabe que não vale nada e por isso precisa de Cristo para tudo. Se você é desse grupo, bem-vindo ao clube, você está no lugar certo. Então nós somos assim, a gente pecador miserável. Sabe? No dia que você conhecer alguma pessoa que diz assim, não, eu sou maduro, cuidado. Não somos. Jamais seremos. Nós estamos num processo de amadurecimento. Quando a gente fala de maturidade cristã, a gente está falando justamente desse grau de dependência, onde essa nossa dependência a Deus nos auxilia a fazer as escolhas certas. Quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais humilde você é. Proporcional isso. Você nunca vai encontrar uma pessoa realmente humilde que não tenha conhecimento de Deus. Você nunca vai encontrar uma pessoa que tenha conhecimento de Deus que não seja humilde. Você vai encontrar pessoas que têm uma falsa humildade e você vai encontrar pessoas que têm um falso conhecimento. Mas o conhecimento verdadeiro de Deus sempre vai produzir humildade. Você nunca vai encontrar na Bíblia pessoas que têm uma intimidade com o Pai, que são soberbas. Então aqui a gente vai perceber como é que o diabo age. É assim que ele está fazendo na sua vida, irmãos. Ele está querendo te convencer exatamente das mesmas coisas que ele conseguiu convencer Eva. Ele não precisa mudar. Quem aqui já pescou peixe? Eu estou levantando a mão, irmão, eu nunca pesquei não. Eu já até comprei uma vara de pescar, deixei ela na igreja e levaram. Eu acho que foi profético, que o Senhor quer que eu pesque almas. Eu sempre achei legal pescar, acho tão bonito pescar, a pessoa senta, joga, fica lá. Né? Eu nunca tive esse dom, eu não quis. Então vamos imaginar, ele é disse que pesca, né? Pesca o que, Willis?
Conseguiu pegar alguma coisa, meu filho? Fala a verdade, não é conversa de pescador não. Hã? Noite toda, né? Rapaz, isso aqui. Você veio pelo cabelo assim, ó. Então, vamos imaginar. Uma pessoa que pescava xixarro. Dizem que aqui na Barra tem um tal de um xixarro. Eu não sei nem que peixe é esse. Nunca tinha ouvido falar nesse peixe. Até outro dia eu fui falar que queria pescar. Não, aqui na Barra dá muito xixarro. Eu nunca vi essa pessoa que me disse que muito xixarro, mas diz que dá muito. Eu imaginar que você vai pegar o xixarro. Aí eu perguntei, vai para cá, você pega xixarro com o quê? Com qualquer coisa, com alimento morto, essas coisinhas, né? Aquelas carnezinhas assim, ou então com pão, né? Qualquer coisa que você botar, pega. Irmãos, há 1000 anos atrás, você pegava xixarro do mesmo jeito, o xixarro não aprendeu. Xixarro, quando vê aquela negocinha daquela comidinha ali, ele vai. E olha que já tem não sei quantas gerações de xixarro. E nunca um se comunicou com o outro. Ó, como você vê uma comida boiando assim no mar, não pá, rapaz. Aí que daí você vai virar comida de gente, rapaz, deixar de baixo, xixarro. Então, nós somos a mesma coisa, irmão, a gente é burro. A mesma queda de Eva é a mesma coisa que Satanás vai fazer com você. Ele tentou fazer isso com Cristo e deu mal. Mas com a gente, ele não precisa mudar. Ele vai estar o tempo todo mostrando o fruto proibido e dizendo, olha como é bonito, coma dele. E a gente igual um bobo comendo. E depois tentando se esconder. Colhendo folha de figueiras. E cozinhando, como fazem os religiosos. Não, não adianta. Você comeu do fruto? Agora é o sangue. Só o sangue pode te purificar. E você tem que ser revestido não com a roupa que você fabrica, mas com a que Deus fabrica. Que a que a gente fabrica de um dia para o outro já não presta mais. A de Deus é diferente, vale pela vida toda. Nós somos revestidos pela justiça de Cristo. Então aqui ele diz, olha, versículo 6. Para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Olha que coisa. Irmão, sabe o que o diabo quer tirar de você? A capacidade de raciocinar espiritualmente. Não sei se você já ouviu, muitas pessoas que se julgam inteligentes, elas dizem que elas não têm fé, porque a fé cega as pessoas. As pessoas elas não têm fé, primeira coisa, porque Deus não deu para elas. Deus oculta essa fé verdadeira dos sábios instruídos e revela a nós que somos seus pequeninos. Mas a grande questão é que a fé ela não cega você, ela te dá uma aptidão para raciocinar espiritualmente, de uma maneira que jamais você teria essa aptidão ou essa qualificação se Deus não tivesse te dado. Então você vai conseguir enxergar o que está por trás das coisas, e não as coisas simplesmente. Então aqui Eva, ela perdeu completamente essa aptidão de raciocinar espiritualmente. Ela simplesmente pegou e comeu, percebeu? Porque um cristão, ele nunca faz as coisas com pressa. As decisões que a gente precisa tomar, irmãos, elas precisam ser pensadas, não pensadas do ponto de vista humano, mas pensadas do ponto de vista espiritual. Onde é que a gente pensa espiritualmente? No quarto de oração. Com quem é que a gente vai debater, por assim dizer, as propostas do dia a dia? Com Deus. Ó Deus, tem essa situação aqui, eu estou pensando em fazer isso assim, o que o senhor acha? Ó Deus, eu não queria nem trazer isso até o senhor, mas o diabo, imagina, se Eva tivesse tido essa sabedoria. O diabo conversou comigo, eu sei que eu não devia dar trela para essa serpente. Ela conversou comigo, me mostrou um fruto, o fruto é bonito, Deus. Dá conhecimento, o fruto dá conhecimento, o fruto é agradável, Deus. O que o senhor acha, Deus? Eu devo comer esse fruto ou não? Você acha que Deus ia dar que conselho a Eva? Qual você acha que o bom conselheiro nos daria? Percebeu? Quando a gente conversa com Deus, a gente não tropeça. Jesus diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Se você vigiar e orar, irmão, você não cai. Você caiu porque você não vigiou e nem orou. Então aqui, perceba o que está implícito aqui, muitas vezes a gente não vê.
como ela faz isso sem pensar? Ela tomou do seu fruto e comeu. Olha que atitude rápida. Sabe, é como uma pessoa chegando para você: olha, eu tenho aqui uma proposta para você ganhar muito dinheiro, você tem que assinar aqui o papel. Não, peraí que eu vou dar uma lida. Não, se for ler, eu vou oferecer isso para outro. Você já viu? Tem gente que chega assim, né? Fuja, corra, é desse lado. Meu filho, se alguém te fizer uma proposta que você não pode orar a Deus, a resposta já foi dada. Qual é? Não. Eu não posso apresentar isso diante de Deus? É claro que não. Você acha que Deus vai colocar alguma coisa na nossa vida para que a gente faça sem antes orar a Ele? Se o próprio Deus nos estimula a essa dependência, a gente que está estudando o livro de Tiago, só peça sabedoria a mim, eu dou a você. Então, será que Deus vai proporcionar circunstâncias no nosso dia a dia para que a gente não busque a sabedoria dele? Claro que não. Então, quando alguém te fizer uma proposta como essa, tome e coma! Não, eu não. Mas é bom, rapaz, confie. Maldito homem confia no homem. José, rapaz, tem uma igreja boa ali para você ir. Sabe, é boa a igreja, rapaz, confia em mim. Estou dizendo que é bom, rapaz. Pessoal tudo centrado, tudo estuda para faculdade. Aqui, meu irmão, tem um emprego bom para você. Agora você vai ter que parar de ir para esse negócio de culto todo dia, né? Mas o emprego é bom, te dá um bom salário. Então perceba que Satanás, ele sempre vai fazer esse tipo de proposta para a gente, né? Ele sempre vai apresentar essa proposta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, na mitologia grega tem uma história chamada Cavalo de Troia. Depois virou até o nome de um vírus, né, de computador. Cavalo de Troia, né, conta a história, né, dessa cidade tão forte, com muros altos, que era a cidade de Troia. Durante meses, talvez anos, eu nem me lembro assim direito da história, tentaram invadir essa cidade sem conseguir. E aí o pessoal teve essa ideia, né, de fazer um grande cavalo, um grande monumento, e deixar para eles lá, como se tipo aquilo dali fosse eles reconhecendo a derrota deles. Aí eles ficaram escondidos a alguns quilômetros de distância e botaram os melhores soldados dentro daquele cavalo. Aí as pessoas lá de Troia, né, achando que tinham vencido a guerra, que realmente o muro deles fazia com que eles fossem indestrutíveis, começaram a comemorar a vitória e, como coroa da vitória, trouxeram aquele cavalo para dentro da cidade. Ó. E aí os soldados esperaram eles ficarem bem embriagados e ficarem em estado de embriaguez assim, que não conseguia nem andar direito. Aí os soldados saem daquele cavalo, matam, conseguem abrir os muros e todo mundo entra, invade e destrói completamente a cidade. Pois é. Você acha que esse pessoal aprendeu com quem, Cavalo de Troia? Com o diabo, é lógico. O diabo vai dizer que desistiu de você. Não, meu irmão, eu desisti. Eu vou mais te atazanar. Eu agora vou ser seu amigo. Meu filho, no dia que o diabo quiser ser seu amigo. Então aqui ele vai dizer. Versículo 6 ainda. Ele tomou o fruto, ele comeu. E agora é que Adão aparece. Olha que coisa. Ele comeu, ela comeu e deu ao seu marido. Que coisa triste. E aqui é mais triste ainda, porque qual o papel de Adão aqui? Rejeitar. Quem recebeu a ordem originariamente não foi Eva. Quem foi? Adão. Adão ensina essa ordem a Eva. Ó, Eva, Deus disse aqui, ó, pode comer não. Claro que provavelmente Deus conversava com os dois. A gente já viu aqui nesse capítulo, na viração do dia, Deus vinha conversar com os dois. Mas a responsabilidade, quem recebeu o mandamento foi Adão. Não coma desse fruto. Fale com a sua mulher para não comer também. E aí a mulher dá o fruto para ele vai comer, rapaz. Que é isso, Adão? É isso o seu papel? Amaldiçoa esse teu Deus e morre? É isso, Adão? Jó disse não, né? Eu não. Vou amaldiçoar Deus nenhum, rapaz.
Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente precisa entender que há uma responsabilidade. A gente falou hoje de manhã que paira sobre os homens da igreja. Nós vamos ser mais cobrados do que as mulheres. Nós precisamos ter atitudes condizentes com a responsabilidade que nós recebemos da parte de Deus. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos. Aqui a gente vai ver também a imprudência de Adão. Ele pega aquele fruto e ele come sem questionar, sem nada. Que coisa maluca! Se ele já tinha ouvido o próprio Deus que não devia comer. Então quer dizer que porque a mulher dele deu, agora está valendo tudo. Por isso que Jesus diz o que diz, irmãos, em Lucas 14. Se você amar o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos e filhas, irmãos e irmãs, mais do que a mim, se amar a sua própria vida mais do que a mim, você não será digno de mim. Por quê? Porque senão você vai fazer isso aqui. Quando uma pessoa que você ama, e tenha certeza que Adão amava a Eva, te oferecer determinada coisa, muitas vezes você não vai conseguir resistir. Foi assim, por exemplo, com Sansão e Dalila. Dalila tinha roubado o coração de Sansão. O coração de Sansão devia ser de quem? De Deus. Mas estava na mão de quem? De Dalila. Olha, que loucura. Então aqui ele toma e ele come também, sem pensar, sem pesar, sem orar, sem fazer nada. Perceba, sujeitai-vos a Deus, é isso, irmãos. Eu e você não somos perfeitos, mas nós temos um Deus que é perfeito. Eu e você somos fracos, mas nós temos um Deus que é forte. Eu e você somos estúpidos, se comparado com a sabedoria do diabo, mas nós temos um Deus que é sábio. E nós podemos e devemos contar com o auxílio desse Deus para tudo. Ele se colocou à nossa disposição. Ele se agrada quando nós clamamos pelo auxílio dele. Por isso, o que o diabo quer fazer da gente é isso daqui. A gente tomar as atitudes sem pensar. A gente fazer as coisas sem pensar. A gente já viu esses dias o pecado da língua. Como grande parte das coisas que a gente fala, a gente não pensa antes de falar, a gente não pesa antes de falar, a gente vai vomitando e depois a gente vê a quantidade de bobagem que a gente falou. Tem que pensar, irmãos. Deus não nos deu o cérebro por acaso. Sabe? Deus não fez o ser humano um ser racional por acaso. Por que eu e você não somos igual ao macaco? Por que eu e você não somos iguais aos outros animais que Deus criou? Porque Deus nos deu essa capacidade de raciocinar. E nós precisamos fazer uso dela. O próprio apóstolo Paulo diz que o culto que prestamos a Deus é o quê? Racional. Jesus disse que devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Perceba como nas igrejas onde as pessoas são ligadas muito mais ao aspecto sensorial do que ao aspecto racional, as pessoas são facilmente levadas ao erro. Basta que sinta algo diferente, apague uma luz, bote um som diferente, as sensações elas mudam. Eu não sei se vocês, tomara que vocês nunca tenham tido essa experiência, mas eu já tive a experiência de ir para rave, de ir para boate, onde as pessoas elas utilizam muito esse aspecto. Você vai ver que em determinada boate você tem aquela questão do gelo seco, aquele ambiente escuro onde ninguém vê ninguém, para você ser tendente a tomar atitudes imorais, achando que ninguém está lhe vendo porque a escuridão está lhe protegendo. Aquele ambiente de penumbra, ele tendencia o homem a fazer coisas que talvez ele não fizesse na luz. Quando a gente é direcionado pelos sentimentos, é isso que vai acontecer com a gente. Por isso que Deus diz, pegue a palavra de Deus e com a mente de Cristo faça as escolhas certas. É a única forma de vencer a batalha espiritual, usando
a mente, não a mente carnal, a mente espiritual. Sabe, a gente não tem condição de lutar com Satanás de igual para igual em matéria de força, mas nós temos a mente de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, por exemplo, em uma das suas cartas: nós não ignoramos Satanás, os seus desígnios. Por quê? Ó, ele conhece o que Satanás quer. A mente cristã, ela tem que estar funcionando para que nós possamos nos defender. Paulo vai dizer, por exemplo, em 2 de Coríntios, que as nossas armas não são espirituais, elas são poderosas em Deus para a destruição de quê? De fortalezas. Que fortalezas Paulo está falando? Fortalezas da mente. Quando ele diz a destruição de sofismas. Sofismas era a filosofia da época, como as pessoas ensinavam as falsas doutrinas na época, faziam uso desse estilo, né, de oratória. E Paulo diz: a sabedoria de Cristo nos ajuda a vencer essas fortalezas que são intransponíveis sem o auxílio da sabedoria de Cristo. Então, temos que ter muito cuidado, irmãos. Essa é a batalha espiritual que nós estamos inseridos. Nós não podemos, eu estou falando isso com o meu, sabe, para mim mesmo. Nós não podemos ser levados pelas nossas emoções, porque senão a gente vai quebrar a cara. Se uma pessoa chega e diz para mim: pastor, como foi dito aqui, você é muito imaturo. Bem, meu irmão, ore por mim. Isso não pode mudar a minha pregação. Isso não pode mudar a minha maneira de me relacionar com os outros. Não. Eu tenho que fazer as coisas, irmãos, porque são certas. Porque o Espírito Santo me conduz a agir daquela forma. Eu não posso permitir que a interação das pessoas na minha vida mude aquilo que Deus quer que eu faça. Não posso. Então eu preciso o tempo todo, você e eu, nós precisamos o tempo todo sermos como folhas brancas que Deus está escrevendo. Então aqui, olha o que vai acontecer. Ouvindo o versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Essa ideia, irmãos, o que o pecado vai gerar em você? Vergonha. O que você acha que uma pessoa, irmãos, que está afundada no pecado sente? Vergonha. Se você já teve esse grau, eu já tive, para minha tristeza, esse grau de loucura, de fazer determinadas coisas que às vezes até você nem se lembra. Quando você começa a se lembrar, você fala: meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Aí você fica envergonhado. Fiz isso. Então aqui, é isso que o pecado vai produzir na gente, vergonha. E aí o que é que a gente vai tentar fazer? Esconder a nossa vergonha. O pecado inevitavelmente vai fazer a gente usar maquiagem, máscaras. E a gente vai perceber que a gente perdeu aquela beleza, ou a limpeza, como queira, e agora a gente está sujo. Então o que a gente tem que fazer? Esconder isso dos outros. Não, o cristão não faz isso não. O cristão diz: Senhor, eu estou sujo, me lava. Não foi assim que chegou o publicano para orar? Tem misericórdia de mim, sou pecador. O que o publicano está dizendo? Sou sujo, sou imundo, preciso da sua misericórdia, Senhor. Não tenho outra pessoa que eu possa pedir isso. E o Senhor Jesus diz que esse homem desceu o quê? Justificado. Bom, eu fico constrangido. Eu vejo um ladrão da cruz demonstrar muito mais fé do que eu, todos os dias. Ele olha para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que coisa, irmão. Ele está crucificado, ele está morrendo de dor. E ele tem essa, sabe, esse discernimento espiritual de chamar Jesus de mestre, de chamar Jesus de rei.
de clamar para que Jesus restaure a comunhão dele com Deus, e Jesus faz isso. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Meu Deus, a gente tem isso, irmão. E a gente quer esconder pecado para quê? O que você vai ganhar esconder o seu pecado, irmão? Nada. Então eles juntaram folhas de figueira para se cobrir. Que loucura! Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Segunda coisa que o pecado vai fazer em você, primeira delas, ela vai fazer você, como a gente já viu aqui, ter vergonha. Segunda, vai fazer com que você tente esconder essa vergonha de si mesmo e do outro. E a terceira, vai fazer você tentar esconder essa vergonha de Deus. Então, irmãos, você acha que você pode se esconder de Deus? Você acha que Deus não sabe o que eu estava fazendo antes de vir para cá? Você acha que Deus não sabe o que foi que eu fiz de noite? Você acha que Deus não sabe como é que é a minha semana? Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes dizem assim: ah, o pastor não faz nada. Irmão, quem sabe o que é que eu faço? É Deus. E isso para mim me basta. Então, você tem que ter essa sua comunhão com Deus, para que quando todas as mãos estiverem, todos os dedos estiverem apontados para você, você olhe para cima e ouça uma voz: eis meu filho amado, em que me comprazo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Todo mundo estava apontando o dedo para ele, mas ele sabia que o Pai amava ele e que ele estava fazendo o que era certo. Seus melhores amigos abandonaram ele, mas ele sabia que o que ele estava fazendo era certo, e ele foi até o fim naquilo que ele devia fazer. Isso serve para nós de lição. Então aqui, irmãos, essa é a batalha espiritual que a gente está travando. Eu quero voltar já para concluir hoje a exposição. Peço aos irmãos, hoje demoramos um pouco mais, eu comecei o culto um pouco mais tarde do normal. Peço que me perdoem. Aqui em Tiago, capítulo 4, eu quero só retomar a exposição e concluir, e a gente vai dar continuidade, se Deus permitir, a partir da semana que vem. Então, Tiago aqui no capítulo 4 foi o que nos fez voltar até o livro de Gênesis. Ele vai dizer aqui para mim e para você, versículo 7 de Tiago, no capítulo 4, um versículo muito pequeno, mas muito profundo. Portanto, nós ainda vamos falar desse versículo semana que vem, só para que vocês se preparem. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Irmãos, aqui, olha, nós falamos desse segundo aspecto. Resistam a Deus, resistam ao diabo. Mas eu deixei o primeiro aspecto para depois, porque ele é o maior de todos. Sim, eu tenho que me submeter a Deus. Quando você pergunta para muitos cristãos: meu irmão, como você está? Sabe, eu acho que a pergunta principal assim, que a gente deveria perguntar um ao outro, assim, de tempos em tempos, é: como é que está a sua comunhão com Deus? Você já perguntou isso para alguém? É uma boa pergunta, principalmente se você é uma pessoa. Então a Bíblia diz aqui: submetam-se a Deus. O que significa isso, se submeter a Deus? Vir à igreja? Dar um dízimo? Fazer alguma oração? Ler o Novo Testamento até o final do ano? Será que isso mais com que a gente se submeta a Deus? Meu irmão, isso é algo muito sério, muito profundo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, tão simples que uma criança pode saber. Você quer aprender como se submeter a Deus? E eu creio que a gente vai trabalhar esse assunto semana que vem. Eu já vou começar a dar uma dica para você, por assim dizer. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo.
Ele se submeteu ao Pai completamente. Então é com ele que você vai aprender submissão ao Pai. Aí eu quero perguntar a você, primeiro pergunta: você tem amado o próximo como Jesus amava o próximo? Eu quero usar um exemplo para que a gente possa pesar a nossa análise. Como foi que Jesus tratou Judas? Alguém pode dizer? Jesus era hipócrita? Não. Jesus nunca foi hipócrita. Ele via Judas como um amigo. Ele não via Judas como irmão. Eu vejo, por exemplo, no capítulo 25 do livro de Mateus, ele dizendo: quando trataram esses pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Irmãos é diferente. Ele vai dizer no mesmo evangelho e nos outros evangelhos sinóticos, quando ele é questionado a respeito da sua família, ele diz o quê? É aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Esses são meus irmãos e irmãs e minha mãe. Minha família são esses. Judas não obedecia à voz do Pai que estava no céu. Portanto, Judas não era irmão de Jesus, mas ele era amigo. Porque Jesus não tinha inimigos de carne e osso. Os inimigos eram espirituais. A gente tem essa visão. Percebe como é difícil para a gente orar pelos que nos odeiam? Porque a gente, na maioria das vezes, odeia eles também. E o cristão não pode odiar. O cristão não pode. Num coração que existe ódio, não pode existir amor. Um dos dois, um vai conseguir dominar o outro. Ou você, em Cristo Jesus, vai conseguir expulsar todo o ódio e deixar o amor lá dentro de você. Tomara que assim aconteça na sua vida. Ou mais cedo ou mais tarde o ódio vai conseguir corromper o seu coração e você vai se tornar uma pessoa amargurada, como a igreja de Éfeso. Ouvir de Jesus, está fazendo as coisas, mas tem que voltar ao primeiro amor. Então, perceba, irmãos, que se submeter a Deus começa nesses aspectos. Eu falei um deles. Submeter a Deus. Segundo aspecto aqui, eu já vou concluir. Eu vou parar nesse segundo, são 9. Pastor, de onde foi que você tirou isso? Da sua cabeça? Não, de Gálatas. O fruto do Espírito. Esse fruto, ele é produzido naqueles que têm um coração submisso a Deus. O fruto do Espírito não pode crescer numa pessoa que é insubmissa a Deus, porque a árvore ruim não pode dar esse bom fruto. Então eu quero falar só do segundo aspecto e eu vou concluir aqui. E se Deus permitir, a gente vai dar continuidade semana que vem. Como é que está a sua alegria? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa alegre? Você tem que ser. Alegria não é uma sugestão. Alegria não é uma questão de personalidade. Alegria não está falando de você mostrar os dentes. Alegria fala de estado de espírito. A principal palavra que completa, a principal palavra que define a alegria nesse sentido aqui é a palavra satisfação. Então, por que você é alegre? Esse fruto do Espírito produz essa alegria porque você está satisfeito com Deus. E você sabe que mesmo apesar das suas falhas, Deus está satisfeito com você. Essa satisfação é mútua. Deus sabe que você ainda não está onde você deveria. Mas esse Deus também sabe que você já não era mais quem você era. Porque foi esse Deus que te regenerou. Então, essa alegria vem justamente dessa satisfação. Você está alegre com Deus. E você sabe que Deus está alegre com você. Pastor, mas eu sou um pecador miserável. Eu sei, Deus também sabe. Mas a festa no céu quando um pecador se arrepende. Você já viu alguma festa para celebrar tristeza? Eu nunca vi. Na festa a gente celebra o quê? Alegria. Então quando Jesus diz em Lucas 15 que a festa no céu quando um pecador se arrepende, é você, irmão. Você se arrependeu? Foi de verdade?
Então tem festa no céu. Para você. Porque a obra de Cristo foi. Olha, até o cachorro ficou alegre, entrou. Mas já saiu, calma, já saiu. Então, a ideia aqui é esse amor, essa alegria. Como é que tá, irmãos? Isso é se sujeitar a Deus. E tanto esse amor quanto essa alegria. Eu já vou até fechar a Bíblia para os irmãos ficarem mais em paz. Ele é transcircunstancial. Quem aqui já andou de avião? Eu creio que a maioria já andou de avião, né? Eu já andei também, mas não quero mais não. Eu deixo para você. Então, eu já fiz um acordo com o José que quando tiver pregações internacionais ele vai. A Dona Ana Lúcia e o Zé Bastos. Eles vão levando o José. E quando eu já viajei de avião, tem uma parte assim do voo, principalmente se o voo for longo. Quanto mais longo o voo, mais alto o avião voa, né? Então, tem uma hora que você está no avião que você está acima das nuvens. Sabe? É bonito, né, de se ver. Eu não quero estar lá. Eu gosto de ver fotos sobre isso. Então, você tá lá, você vê só aquele azul assim, embaixo parece o quê? Parece um monte de algodão doce, assim, né? Tudo branquinho, aquelas nuvenzinhas fofinhas, assim, branquinhas, né? E você tá lá acima daquilo ali. Pois é, o seu amor, a sua alegria tem que ser assim. Aquela nuvem é bonitinha, irmão, mas quando o avião passa por ela, chacoalha. Porque as nuvens, elas são uma condensação do ar. O ar se junta e forma aquilo ali. Então, o avião passa pelas nuvens, normalmente, né? Ele chacoalha todo, dá um medo. Então, quando ele está por cima das nuvens, tá tranquilo. Quando ele passa por um monte de nuvem, tribulação, olha. Então, irmãos, a sua alegria tem que estar acima. O seu amor tem que estar acima do que os outros fazem a você. A pessoa te tratou bem, ame a ela. A pessoa te tratou mal, ame também. Não, pastor, assim, você tem que amar mais quem te odeia. Não, você tem que amar todo mundo igual. O que Jesus disse é que você tem que amar o seu próximo como você ama a você mesmo, independentemente do que o seu próximo lhe faça. Ele não disse ame a quem te faça bem, ele diz isso? Não. Ele diz que o mandamento é ame ao seu próximo como a você mesmo. E muitas vezes, quem é que vai nos machucar? É o nosso próximo. Dificilmente alguém vai nos machucar à distância. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Esse amor, essa alegria. É tão fácil ficar alegre quando as coisas que a gente projeta dá certo, não é assim? Mas e quando tudo que você pensou dá errado? Quando acontece o que aconteceu com o Jó, que eu mais temia? Essa alegria, irmãos, que é sobrenatural. Isso que é vencer o diabo. Sabe? Sujeitai-vos a Deus. E resistir ao diabo, essa alegria. O diabo tentando te convencer que Deus é ruim, que Deus não te ama. O diabo está tentando roubar a sua alegria no Senhor. E você está respondendo com mais alegria ainda, com mais amor ainda. O diabo vai dizer, você vai amar fulano, rapaz? Você viu o que fulano fez para você? É claro que eu vou amar fulano, porque eu fiz algo muito pior para Deus e Jesus me ama e me salvou. Como é que eu não vou amar fulano? Fulano me deve uma dracma, eu devo a Jesus milhares de talentos. E ele me perdoou. E eu não vou perdoar fulano. Vamos imaginar que fulano me deve 5 mil. Vamos agora pegar o que fulano fez e quantificar. Então fulano me deve 5 mil. Eu devo 5 bilhões a Deus. Nunca teria condição de pagar. Eu não vou perdoar fulano que me deve 5 mil. É claro que eu vou perdoar, meu filho. Não vou nem pensar, quer dizer, não vou nem pensar do ponto de vista, eu não preciso nem pesar, porque é claro que eu vou perdoar. Perdão, ele precisa chegar a um patamar de que o perdão tem que ser uma reação natural do crente. A gente tem que reagir dessa forma, sabe?
Quando você perdoa, quem ganha é você. Uma vez a pessoa disse assim, não, mas fulano não me pediu perdão. E precisa? Não. Você tem que perdoar todo o mal que qualquer pessoa fez. Mesmo uma pessoa fazendo mal, às vezes, sem nem saber que a pessoa fez mal para você. E aquilo te trouxe tristeza, você ficou triste com aquilo que a pessoa fez, mas você tem que perdoar. Isso é se sujeitar a Deus. Porque uma das coisas que atrai o diabo, como a gota de sangue que atrai o tubarão no oceano, é que o diabo é capaz de ver uma gota de insatisfação a quilômetros de distância. Sabe? Ele está vendo, fulano ali, ó, ele está com uma amargurazinha em relação ao outro irmão ali, ó, e eu vou aproveitar isso. O diabo quer colocar um irmão contra o outro. Não foi isso que ele fez com Caim e Abel? Eles eram o quê? Irmãos. Não deixe que o diabo transforme você no Caim. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome. Nós vamos ceiar, Senhor. Toma conta do nosso coração. Nos ajuda, meu Deus, a perdoar. Nesse momento tão importante da ceia, que o nosso coração esteja limpo, Senhor. Nós somos fracos, falhos e pecadores. Jamais, Senhor, atingiremos o patamar de perfeição desse lado da eternidade. Mas o Senhor tem visitado a cada um de nós com o Teu Santo Espírito e produzido em nós um verdadeiro arrependimento. Por isso nos ajuda, Senhor, a nos aproximar da mesa que o Senhor prepara para nós. Com esse coração sedento para receber a Tua justiça, Senhor. A Tua justiça, Senhor, em Cristo Jesus, que nos alcançou em graça e misericórdia. Quando olhamos para esse pão e para esse cálice, vemos o cumprimento da Tua promessa, que o castigo que nos traz a paz recaiu sobre o nosso Salvador. Nos lembramos, Senhor, de tudo aquilo que foi necessário que o Senhor Jesus passasse por nós. E ao mesmo tempo que gememos pelos nossos pecados, nos alegramos pela santidade de Cristo que nos resgatou para Ele. Por isso nos ajuda, meu Deus, a participarmos desse momento, Senhor, com o nosso coração purificado. Como nos ensinou o Senhor Jesus, o Sermão do Monte, bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Que seja assim nessa noite, meu Deus, que todos nós possamos estar nesse estado espiritual e termos o nosso coração limpo, mesmo diante de todas as sujidades que tentam nos corromper, mas que o Senhor nos proteja, Senhor. E se há algo no nosso coração, Senhor, que tem produzido amargura e rancor, que o Senhor, com a Tua mão poderosa, possa arrancar de nós, Senhor. Nos poda, meu Deus, para que possamos dar mais frutos, como mesmo o Senhor falou. Nos ajuda, Deus, a sermos podados, justamente, Senhor, nesses galhos secos que estão ocupando só espaço no nosso interior, que são os sentimentos ruins, que muitas vezes nutrimos e guardamos em relação ao nosso próximo. Não permita, Senhor, que isso fique ocupando lugar no nosso interior. Nos ajuda, Senhor, a sermos limpos, para que por meio de Cristo possamos continuar a dar os bons frutos que nos foram destinados a dar. Em nome de Jesus. Os irmãos podem distribuir a ceia. Você, no seu estado de contrição, receba do pão e do cálice. E eu gostaria de convidar vocês a, juntamente comigo, sermos transportados àquela manhã em que o nosso Salvador foi posto na cruz. Eram 9 horas da manhã. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
9 horas da manhã, o Senhor Jesus foi colocado na cruz. Ele ficou lá até as 3 horas da tarde. Amaldiçoado no nosso lugar. Naquelas 6 horas, ele foi completamente rejeitado pelo Pai, porque os seus pecados e os meus pecados estavam sobre ele. Por isso que quando nós olhamos para esse pão e para esse cálice, esse dia fatídico, onde o nosso Salvador se entregou por nós, jamais pode ser esquecido. É por isso que o Senhor Jesus nos deixou esse memorial, porque é somente no Calvário que nós encontraremos a paz que nós tanto necessitamos. É lá que nós somos perdoados e aprendemos a perdoar. Nós nos encontramos com o verdadeiro amor e aprendemos a amar. Durante a ministração da ceia de hoje, esses ensinamentos que muitas vezes chegam a nós de maneira teórica, possam chegar a nós também de maneira prática. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, muito obrigado por esse presente que o Senhor nos deu. Uma casa de oração, onde pudéssemos encontrar pessoas tão imperfeitas quanto nós, mas que pelo Espírito estão sendo aperfeiçoados juntamente conosco. Que presente, meu Deus, esplendoroso que o Senhor nos deu, que é a tua igreja. Não nos deixa jamais, Senhor, desvalorizarmos isso. Nós possamos, meu Deus, ao término desse culto, nos entreolhar com amor, entendendo que somos irmãos aqui na terra e seremos mais ainda no céu. Que maravilha, meu Deus, nutrir essa viva esperança no nosso interior. Ó Deus, que esses pensamentos que são do alto removam do nosso íntimo os pensamentos terrenos e nos ajude cada vez mais a vivermos como cidadãos do reino dos céus e não mais da terra. Abençoa a vida do irmão José, Senhor. Esse teu servo, teu escolhido, para pregoar as tuas verdades, Senhor. Não permita, meu Deus, que o coração dele se endureça. Não deixa, meu Deus, que jamais ele se esqueça o quanto ele é amado por ti e por nós. Mantém, Senhor, a tua igreja unida pelo vínculo perfeito que é o amor e a verdade. Abençoa, meu Deus, a tua obra, Deus. Eu oro, Senhor, por Cosme de Farias, pelo estudo bíblico, Deus. Desde já, Senhor, vai preparando. Ajuda o irmão Calmon, a irmã Rita, a estarem sempre protegidos de todos os dardos inflamados do maligno que tentam roubar a alegria de ter, Senhor, no bairro que eles residem, uma porta que leva para o céu. Ó Deus, dai-nos discernimento espiritual durante essa semana, Senhor, para que as nossas escolhas sejam feitas como Cristo e não como Adão. Ajuda-nos, Senhor,
a nos alimentarmos do pão vivo que desce do céu e a rejeitarmos todo fruto diabólico que nos seja oferecido. Ajuda-nos ainda mais, Senhor, a entendermos essa verdade tão essencial, Senhor, a começar de mim, que sem amor nada tem valia. Se o verdadeiro amor não estiver norteando as nossas ações, elas já nascem mortas. Ajuda-nos, Senhor, a termos desse amor e a cuidarmos para que ele só cresça no nosso interior. E que os frutos dele, Senhor, sejam dados na estação certa. Nos despede em paz nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para o seu irmão: pense hoje como anda a sua vida espiritual.